Voltei, pessoal. Mas eu tava falando ali ontem do carro, né? Que eu deixei. Acho que ninguém deve ter entendido nada aí, né? Eu falei Ontem eu lavei os dois carros. Os dois deixei limpinho. Deu uma trabalheira ontem. Mas deu uma trabalheira pra lavar esse carro. E aí eu fui pro culto com outro carro. Chegando ali no começo da Zona Leste ali, né? Chegando pra igreja. Eu vi as nuvens tudo escuras. Falei, vixe, será que vai chover? Mas não choveu não. Aí eu cheguei e deixei ele no descoberto. Eu falei, depois eu vou inverter ele. Aí tava até a lua assim, né? Mostrando a lua. Falei, não, acho que não vai. Não vai. Como é que se fala? Chover não. Aí deixei. Quando foi hoje de manhã, tempo carrancudo. Fui lá e inverti os carros. Eu não vou deixar não, porque vai chover. Agora que tá garoando. Então foi isso daí. Tá bonitinho. Esse aqui é mais fácil de limpar, entendeu? Cai lá, depois eu vou lá e seco. Às vezes passa um produto ali, lavagem a seco, né? E deixo limpo novamente. Mas o outro dá trabalho demais. E é preto, sabe? É mais difícil. Esse aqui é prata. É mais fácil limpar. Então é isso daí. Mas eu voltando ao que eu estava falando de que às vezes as pessoas pensam que Deus, ele os nossos problemas, Deus ele vai resolver os nossos problemas imediatamente, né? E às vezes resolve, não é um mapa isso daqui, sabe? Ah, Deus ele só resolve dentro de um outro contexto. Não, não é. Mas quanto maior a nossa compreensão espiritual, maior a nossa firmeza espiritual também, o nosso quanto maior a nossa espiritualidade, maior a nossa compreensão espiritual. Eu inverti a colocação. A nossa compreensão espiritual. Nós vamos entendendo. Às vezes, quando, por exemplo, você está passando por um problema, uma enfermidade, ou seja lá qual for o problema, e você vê que não tem, Deus não está se manifestando. Quando você tem uma firmeza espiritual, você começa a entender que não é isso daí. Porque às vezes você fica querendo a pessoa, quanto mais leiga espiritualmente, né, mais que ela quer uma resposta de Deus, uma providência de Deus, né? Mais ela quer rápido. Quando você já começa a entender as coisas espirituais, você vai vendo que não é isso. Nossa vida não se baseia aqui nas coisas dessa vida. Não é essas coisas aqui. Isso aqui são coisas passageiras, né? Claro que não quer dizer que se você tem uma compreensão espiritual, você tem uma espiritualidade, que se você adoece, que se você passa por uma dificuldade, um problema, seja o que for, sentimental, enfim, todos os tipos de problema do ser humano, que aquilo ali não vai te atingir. Claro que vai, aquilo ali vai te atingir, vai te dar prejuízo, vai te dar todo tipo de dano, né, humano. Todo tipo de dano, mas é nisso daí. Outra palavra falava disso, né, irmão? Ou aquela palavra eu vou guardar pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. Palavra de ontem, né? E Deus é nas nossas dificuldades que Deus vai forjando o homem que nós precisamos ser, o homem, a mulher que nós precisamos ser, espiritualmente, né? É na dificuldade. Quando você vai se evoluindo espiritualmente, você passa por tudo. São questões de choro, de tristeza, de tudo. Você passa por tudo, mas passa com uma alegria espiritual. Existe uma alegria espiritual dentro de você, uma vida espiritual, que essa não te deixa morrer. Não te deixa morrer. Eu estava agora também
fazendo a leitura, estudando, né? Examinando a escritura. E uma irmã que ela pegou foi para mim: irmão, faz dias já, viu? Faz semana já. O irmão vai ter que ler a Bíblia mais e mais, e mais, e mais, e mais. Leia. Leia a Bíblia. Porque Deus vai te mostrar algumas coisas. Né? E é isso mesmo, sabe? Deus começa a mostrar. A Bíblia é um mistério, gente. Ler por ler, nós lemos ali. Ó. Entender, receber de Deus o dom ali de interpretar, de revelação. Porque você pode ler ali e não sentir nada, e não ver nada. Mas você pode ler e naquela leitura Deus te mostrar em visão, seja que tipo de dom Deus quiser mostrar, Ele vai te mostrar alguma coisa. Ele vai te mostrar. Entendeu? E aí, mas para isso tem que estar ali, ó. Você tem que estar vivenciando isso. Você tem que estar exercitando, né, as coisas espirituais. Qual é o caminho mais fácil de exercitar as coisas espirituais? Qual é o caminho mais fácil? É a oração, é a leitura da Bíblia, né? É uma comunhão, ficar em comunhão. São esses os meios mais fáceis. E exercer o bem, né? Exercer o bem, exercer a caridade, exercer o amor, né? É isso. Não é fácil. Exercer o amor fácil. O amor é muito fácil, é nada. Ah, rapaz. Nós tem a carne aqui que às vezes o que você quer é descer o paulada. Você quer dar uma surra nas pessoas, né? As pessoas que te afligem, que te maltrata. Às vezes você não tá querendo, às vezes a pessoa tá te descendo porrete, você tá com vontade de pegar um pedaço de pau, o outro porrete, ele descer nele, acabar com ele, ou ela, né? Sei lá. Essa é a verdade, não é? Então não é fácil você exercer amor, você se encaminhar para os frutos do amor. Isso não é fácil. É só Deus para dar essa condição para nós. Entendeu? Mas é isso daí. Se o vídeo eu fiz uma primeira parte, se ficar ruim para mim emendar isso que anda ruim pra caramba, se ficar ruim eu vou fazer duas partes. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Eu não vou me alongar muito, porque não tem muito que se alongar também, né? E é isso, né? É isso. Que Deus abençoe nós, né? Continue nos abençoando. A benção de Deus. Tem muita gente que confunde a benção de Deus, né? Acha que a benção de Deus é dinheiro, prosperidade. E isso é benção de Deus, né? Isso é benção de Deus. Mas a benção de Deus vai além disso. Né? E eu acho que só de você, por exemplo, se você está escutando isso que eu estou falando aqui, é Deus te abençoando. Só de eu estar falando isso daqui, é Deus me abençoando. Né? Porque falar o nome do Senhor, falar em nome do Senhor, falar as coisas de Deus, acho que não é para qualquer um, sabe? Não é qualquer um que está preparado, não é qualquer um que tem que tem a inspiração de Deus para poder falar das coisas dele. Não que quem fala é alguma coisa, muito pelo contrário. Quem fala é um nada, né? As pessoas que falam, eu me coloco, vou falar eu, né? Quem sou eu para falar das coisas de Deus? É a misericórdia de Deus. Mas Deus é que escolhe, né? Eu estava lendo agora Samuel, não, o livro de Samuel. Estava lendo quase todo o livro de Samuel, primeiro de Samuel. E estava vendo como que Deus trabalha, né? Nos homens que Deus colocou diante dele para ser alguma coisa, como Davi, como o próprio Samuel, né?
poder de Deus, né? Poder de Deus. Você vê que esses profetas, muitos deles erraram, né? Acho que a maioria deles erraram contra o Senhor. Erraram. De alguma forma, né? Ou deixou seus filhos errar. Todos eles erraram. Davi, que foi o rei, errou, né? E Saul foi rei. Deus foi contra a vontade de Deus, que Deus ungiu Saul, né? Como rei. Foi contra a vontade, mas quando Deus ungiu ele, deu de ungir ele como rei, o poder de Deus entrou nele, entrou um espírito, né, de Deus na vida de Saul. Da mesma forma, foi para com Davi, né? Quando Davi ungiu, o espírito de Deus saiu de Saul, né? Quando Deus também foi da mesma forma com Samuel, né? Você vê, Deus ele dá para um, tira do outro. Eu confiei em você, mas você foi bem até aqui, mas agora tá dando esse problema aí. Deus tira. Deus tira. Deus tira o poder dele, né? O poder, o espírito, né? O espírito excelente de Deus. Então ninguém é dono do dom que Deus dá. Ninguém é dono. A gente tem por um tempo. O tempo, principalmente o tempo que você é fiel a Deus, né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ser fiel a Deus. A Deus, a Deus. O homem, ele se corrompe muito rápido. Ele se corrompe muito rápido, o homem. Bota os manjares assim. Os manjares podem ser as malas de dinheiro, os prazeres da vida, que às vezes você tem condição de... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você não é nada, não é nada. Vou falar, um camarada não é nada, não tem... sem ele nem beira, como diz aí. Aí, de repente, Deus abençoa o caminho dessa pessoa. E daqui a pouco ele está andando de carrão, morando numa boa casa, condições de ir para lá e para cá, de passear, de não sei o quê. A vida dessa pessoa às vezes se torna só isso. Passear. Deus abençoa. Quando Deus abençoa, também já falei muitas vezes, quando Deus abençoa alguém, é para ele servir a Deus. Lógico, não quer dizer que a pessoa não pode passear, que a pessoa não pode tirar um lazer, não quer dizer nada disso, né? Isso faz parte da vida do humano. O homem precisa, às vezes, colocar sua cabeça em ordem, precisa, às vezes, passear, um momento de descontração com a família, com tudo mais. Isso é necessário, né? Para que a gente não... senão adoece, entendeu? Mas não estou falando disso. Mas às vezes o camarada só quer viver aquilo ali. E às vezes até vivendo, transgredindo, né? Às vezes é uma transgressão. Às vezes quer só as coisas dessa vida, né? Já não enxerga mais as barreiras. Não, isso aqui eu não posso, né? Aí começa tudo poder, tudo pode, né? E às vezes Deus, ele intercepta ali, né? Às vezes é um bom coração. Quantos que não morrem por aí? Às vezes tem um bom coração. Deus se agrada daquela pessoa. Mas às vezes a carne daquela pessoa, às vezes, aumenta tanto pelo poder que foi dado àquela pessoa, o poder de poder fazer, de poder exercer. Às vezes deu um poder, um poder aquisitivo, né? E essa pessoa está usando todo o poder aquisitivo apenas para ela, apenas para satisfazer a carne. E não se coloca adiante para servir a Deus, né? E às vezes você vê, às vezes acontece um acidente, uma doença, alguma coisa, a pessoa morre. E às vezes é Deus preservando aquela vida. Muitos podem ver como um castigo, não é o castigo. Às vezes é Deus preservando aquela vida. Opa, pode parar por aqui, vamos encerrar aqui, que até aqui ainda dá para te trazer para cá. Se mais um pouquinho tu não vem mais, tu vai ficar, né? Às vezes é Deus preservando aquela vida, né?
Então, é tudo isso, né? Mas eu vou me embora, né, pessoal? Senão, ir comprar o pão, fazer o pão, né? Comprar ou fazer. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E a gente só tem que agradecer a Deus. Só agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer. Porque Deus é bom. Em tudo Deus é bom. Deus é bom nas tuas provas, nas tuas guerras. Ele é bom em tudo. Em tudo, em tudo. Ele é bom. E hoje, se tu tá vivo, é porque Deus continua te dando a vida. Porque a vida, quem é que pode dizer assim, eu dou a vida pra alguém? Quem é que pode? Quem é? Falem pra mim, quem é que pode? Quem é esse que pode falar assim, eu dou a vida? É a mãe? É a mãe? Porque entrou a criança ali dentro, ali, que foi concebida. A mãe não tem poder pra nada, só pra orar pelo filho. Orar, amar, a única coisa que ela pode fazer pelo filho. De resto, nada. De resto é só Deus. Quanto mais viver, às vezes ela tá ali, o filho tá perigando pra morrer. Tá ali, sofrendo, o filho lá quase morrendo, ela não pode fazer nada. A única coisa que ela pode fazer é pedir pra Deus. É orar, falar com o Senhor. Senhor, meu filho vai morrer se tu não fizer alguma coisa. Deus, que é bom, misericordioso, muitas das vezes, né, ouve a oração e traz a vida, né? Só Deus pode dar vida. Só Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Se a gente parar pra examinar, sabe? Pra refletir, na verdade, sobre tudo, a gente não tem outro caminho a não ser grato a Deus, sabe? Não tem outro caminho. Ser grato a Deus pela sua bondade. A bondade de Deus é boa demais. A bondade é boa, né? Essa é demais. Deus é bom demais. É bom. Oh, meu Deus. Mas é isso aí. Agora eu vou tomar um banho também. Tem coisa melhor no frio desse sim, tomar um banho quentinho. Tomar um banho quente. Ô, delícia que é tomar um banho quente, né, gente? Ó, maravilha. Esses dias o chuveiro tava queimado, tomei 2 dias banho frio. Mas foi por causa do 2 dias porque eu não fui resolver, né? Não fui comprar lá, tinha que comprar o chuveiro, eu não fui, né? E aí já resolvi, tá aí o chuveiro. Tá o outro lá pra mim por outra, vou comprar outra resistência. Mas eu até abri ele lá, mas eu vou pra deixar de reserva, né? Não dá pra falar assim não, pessoal. Eu vou mexer nele essa semana, eu vou deixar ele prontinho aí, sacar ele pra deixar ele guardado aí pra quando acontecer de novo, né? Deus seja louvado.